Página 73. Título: O dinheiro afasta o homem de Deus? Agora, Espírito Santo, tenho uma dúvida. Sobre o quê? Ou será mais fácil você me dizer: sou cheio de dúvidas? É verdade, Espírito Santo. Mas o que quero perguntar é sobre dinheiro. O que tem o dinheiro? Qual o problema com ele? Muitos dizem que se a pessoa ficar rica, acaba deixando Deus de lado e passa a ser materialista e perde a salvação. E por isto muitos nunca vão ter nada, porque se tiver, terá grandes problemas. Filho, tudo isto é uma confusão que as religiões pregam, mas você já ouviu eu falar ou leu em algum lugar que eu, ou Deus, ou Jesus, não vamos abençoar alguém porque este vai se autodestruir? Isto não procede de mim. As minhas promessas sempre foram de multiplicações, celeiros cheios e mesas fartas. Fui eu quem deu sabedoria aos homens para inventar o dinheiro. Pense bem, o dinheiro é algo incrível, porque é apenas papel, nada mais, mas tem valor de ouro. Agora, isto não é verdade, que eu não vou ajudar as pessoas porque vão esquecer de mim. Isso é mentira. Responde-me. Você ficaria perto de alguém que só falasse mal de você? Não, Espírito Santo. Você iria gostar de alguém que não gosta de você? Também não, Espírito Santo. Então, com o dinheiro é a mesma coisa. Como é que você vai ter dinheiro ou riqueza, sendo que você só fala mal do dinheiro e da riqueza? O dinheiro nas mãos certas traz muitas coisas boas. Exemplo, mata a fome, realiza projetos, salva vidas e tantas outras benfeitorias. Lógico que existem pessoas que, quando mudam de situação, se atrapalham e acabam se perdendo no meio do percurso, abandonam a família, mas não vão muito longe. Mas então, Espírito Santo, é isto que falo. Não seria mais fácil deixar essa pessoa naquela vida que tinha antes? Não, porque dou a oportunidade a todos, sem distinção de cor ou raça. Agora, cada um deve saber conduzir sua vida para não criar problemas para si próprio. Se tomarem o caminho errado, não adianta falar que foi o diabo ou Deus, porque não foi nada disso. O próprio homem cria em sua vida seus próprios demônios. Lembre-se, filho, dentro do homem existem dois seres, a ovelha e o lobo. Aquele que você alimentar mais, sairá para fora. Como assim, Espírito Santo? Aquele que você estimular em seu interior, ou seja, se você liberar o bem, é a ovelha. Se você liberar o mal, é o lobo. Ah, entendi, Espírito Santo. Mais uma coisa, filho. Sim, pode falar, Espírito Santo. Pessoas que acreditam que a riqueza vai distanciá-las de mim, jamais vão ter alguma coisa nesse sentido, porque elas acreditam assim, e fazem com que suas mentes determinem isto, causando um bloqueio. Sempre viverão na medida certa e não passarão daquilo, e eu lhes darei o pão necessário. Capítulo 5. Título: Me explica o que é sexo, Espírito Santo. Espírito Santo, explica-me uma coisa. O que você quer saber, filho? Por que há um tabu, ou se posso melhor dizer, temor sobre tudo aquilo que é ligado ao sexo? Você está querendo me perguntar sobre sexo? Sim, senhor. Por qual motivo esta sua pergunta? É porque quando se trata do assunto sobre sexo, tanto a sociedade como as religiões criam um tabu em cima do assunto. Bom, o sexo foi criado por mim. Foi dado ao homem e à mulher para se reproduzirem. Criei o desejo para os dois. O sexo é um dos maiores presentes que dei ao ser humano. O ato sexual está entre dois termos, o sentimento humano e o sentimento sobrenatural. É a essência do prazer que faz com que os homens e mulheres se completem, e ligando-os em um sentimento único. O sexo não foi criado para destruir vidas, mas sim para unir vidas e gerar vidas. O sexo conserta muita coisa, mas se usado de forma errada, destrói também. A sociedade tem encarado esse assunto com bases muito fracas, fechando os olhos e ditando regras, dizendo que o sexo é a perdição do homem.
As religiões usam a sexualidade como um freio, dizendo que se tal ato for praticado, não há perdão. Poxa, será que não consegue entender que há perdão sim? Por que não haveria perdão? Sendo que fui claro quando inspirei João a escrever sobre quem pecar e confessar e deixar, está livre da transgressão. Ou será que o advogado justo Jesus, o Messias, meu amado Filho, não pode defender esta causa e revogar esse tipo de erro? Mas o Espírito Santo diz que quem peca morre. Estou farto de ouvir isto, mas faço outra pergunta a você, filho. Pois não, Espírito Santo, diga. Você ouviu em algum lugar escrito isto, que quem pecar morre? Vi sim, Espírito Santo. Onde? Me diga. Na Bíblia. Diz que há pecado que é para a morte, e por estas pessoas que pecam não devemos orar. O alma que peca morrerá. Conheço muito bem isto. Fui eu quem disse e inspirei a escrever, mas sabe por que está escrito assim? Pelo que vejo, não, Espírito Santo. Então, o pecado de morte não é adultério e tantos outros, mas é aquele causado pelo ato de se desviar de mim e de ir a cultos aos demônios, negando minha existência e o que sou. Existem atos inconscientes e atos conscientes, que chamam o pecado de morte. Lógico que se a pessoa também permanecer a vida inteira no pecado, terá problemas. Compreendo agora, Espírito Santo. Se o sexo fosse tão ruim, eu não o teria inventado. Se fosse do mal, por que eu criaria algo assim? Desde o primeiro homem e a primeira mulher, já ordenei que tivesse desejo um para o outro. Não criei nada que possa inibir a sexualidade sadia. Espírito Santo, como é que ficam os celibatários? Simples. Você leu em algum lugar da Bíblia que ordenei o celibatário? Bom, que me lembro não. Ah, sim, Jesus, o Messias, Paulo de Tarso e alguns homens e mulheres por decisão própria. Nada disso. Jesus é outra história. Paulo por opção. Nem Deus, nem eu e nem Jesus nunca ordenou nem incentivou o celibato. Todo sacerdote tinha esposa, o homem não deve viver só. Mas e as pessoas celibatárias, por que são assim? Elas são assim por uma atitude de fé, mostrando fidelidade através da renúncia. E eu não condeno isso, aceito suas devoções. Eles fizeram a escolha, jamais vou condená-los por preferir viver uma vida casta. Não é fácil suportar esse jugo, porque vai contra a natureza e para o que foram criados, mas muitos fazem isto para ficarem mais próximos de mim. Muito profundo o que me disse, Espírito Santo. Sim, mas a sexualidade não é um monstro de 7 cabeças, mas sim uma forma de manter o relacionamento, a união, o carinho e o respeito, fazendo com que as pessoas vivam com mais vigor mental, emocional. O sexo é o sentido da vida, onde tudo começa. Obrigado, Espírito Santo, pelos ensinos. Vou dormir, estou com sono. Boa noite, Espírito Santo. Boa noite, Filho. Título: Sofrendo por ser rejeitado. Espírito Santo, por que sofremos quando somos rejeitados no amor? O sofrimento vem por causa das emoções. Mesmo que você não queira pensar, a mente processa o sentimento de rejeição e acaba transmitindo isso para o coração e o corpo inteiro. Mas se eu não aceito sofrer, por que sofro? Então, e se eu não quis pensar no fato ocorrido, por que tenho que pensar? Simples, você tem inúmeros órgãos no corpo e eles trabalham em harmonia. E se for felicidade, todos os órgãos trabalharão com esta informação. Se for tristeza, todos trabalharão com esta informação. Continuo dizendo, Espírito Santo, se eu não aceitar que isto fique em mim? Bom, boa coisa é resistir às emoções depressivas, mas para isso tem que saber controlar o seu interior, acreditar que tudo passa, que num curto espaço de tempo tudo se resolve, que não deva se apressar em tomar decisões e quando se sentir desprezado no amor, lembre-se que a outra pessoa está passando por momentos de dúvidas e indecisões. Dê tempo para ela pensar, refletir, porque o tempo sou eu que manipulo. E tendo paciência, tudo volta no seu devido lugar. Não é assim nos casos que você já presenciou? Sim, Espírito Santo, mas em outros não houve retorno do casamento ou namoro. É verdade, mas sabe por quê? Não, Espírito Santo, não saberei responder.
É porque não tiveram paciência em esperar, fizeram as coisas cheias de razão. Do que adianta? Depois da raiva e da vingança, o tempo passou, os ânimos voltaram ao normal e o arrependimento vem, mas muitas vezes é tarde demais. Por quê? Alguém tomou atitude sem pensar, foi viver nos braços de outro ou de outra, mas no fundo do coração sabe que deveriam ter suportado e esperado mais. Infelizmente, muitos sofrem por não saber esperar, mas quem for sábio para controlar os sentimentos terá uma grande vitória depois de toda a tempestade. Pode chover um dia, uma semana, um mês, sem parar, mas com certeza o sol voltará a brilhar, dissipando as nuvens escuras. Espírito Santo, que lição de paciência e sabedoria você me deu agora. Filho, aprenda com isso. Quem vence é só aquele que sabe esperar. Sou grato, Espírito Santo, por ouvir sua voz. Não precisa agradecer, porque isto que te digo não é só para você, mas para muitos que vão ler e descobrir que não falo só com você, mas com eles através destas palavras. Mesmo assim, muito obrigado, Espírito Santo. Não há de quê, meu filho. Se você gostou do nosso canal, compartilhe, se inscreva no canal e dê o seu like. Muito obrigado.